Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Todo mundo aproveitando essa quarentena para descansar, estudar, para aproveitar a família e quem tem computador em casa também aproveitando para poder praticar um pouquinho das nossas aulas, ok? Não vamos esquecer isso que é muito importante, quem tiver oportunidade de praticar. Na aula passada, a gente estava falando sobre as profissões que utilizam a informática, não é mesmo? A gente viu que a informática está presente em muitas áreas, que desde o médico ao jornalista, ao professor, ao dono de uma barraquinha de doces, ao caixa do supermercado. Muitas profissões, a maioria delas, vai ter um contato, nem que seja mínimo, com a informática, com algum tipo de computador. A gente vê que hoje em dia é possível a gente trabalhar até mesmo só com a informática. Tem profissões que surgiram por causa da informática, né? Que antes do computador, antes desse acesso que a gente tem à internet, ao celular, essas profissões não existiam. É o caso dos youtubers, das blogueiras, de várias outras profissões, dos programadores, dos professores de informática. São muitas as profissões que surgiram por causa desse avanço tecnológico, dessa popularização do nosso computador. Eu quero que vocês abram comigo hoje o livro na página 68. E a gente vai ler juntos o texto e conforme a gente for lendo eu vou explicando. Atualmente, o constante desenvolvimento tecnológico e o frequente uso da internet permitiram o surgimento de novas profissões nessa era digital. Então foi o que eu falei, por causa, do avanço tecnológico e da popularização do computador, surgiram, além de facilitar as profissões que já existiam, surgiram novas profissões por causa dessa era digital. O universo virtual revolucionou a comunicação e se tornou responsável por grandes transformações. Então, essa revolução digital que a gente sofreu, essa mudança das tecnologias analógicas para as tecnologias digitais, ela proporcionou muitas mudanças na nossa sociedade. Diferente do que muitos pensam, a internet não é só entretenimento, mas também fonte de renda de muitos profissionais. Eu queria agora que você pausasse esse vídeo e pensasse em uma profissão que surgiu por causa da informática. São muitas. Hoje em dia, pessoas que vendem seus próprios produtos, pessoas que dão aulas pela internet, pessoas que fazem curadorias pela internet, que indicam livros. São muitas as profissões em muitas áreas. Não é só as profissões que surgiram por causa da internet, não são só as que são diretamente ligadas com o computador ou com uma rede social, como é o caso das youtubers e das blogueiras. Mas muita gente que já exerceria uma função que já existia, começou a fazer isso exclusivamente na internet. Por exemplo, quem vendia roupa, tem muita gente que hoje em dia não tem loja no mundo real, só tem a loja online. Tem muita gente que, por exemplo, vende plano de saúde, não tem um escritório para vender, só faz isso pela internet. Tem gente que aconselha, para você ver o nível de como a internet ela cria novas necessidades e por isso surgem novas profissões. Ao passo que surgiram as blogueiras, as youtubers, quem começava queria saber como fazia para ter sucesso. Então surgiu youtubers, blogueiras, e aí surgiu as pessoas que são coaches, ou seja, que ensinam essas pessoas que querem ser youtubers e blogueiras a fazerem sucesso. Então só aí a gente já tem três profissões: youtubers, blogueiras e coaches, que são uma espécie de professores de youtubers e blogueiras. Então, vamos continuar o texto. A internet, a cultura da conexão móvel e os novos hábitos que a presença desses fatores na sociedade tem gerado
criam cotidianamente novas necessidades. Para supri-las, surgem novos profissionais. Então, foi o que eu falei. A internet, o computador e nosso acesso ao computador, ao celular, cria novas necessidades. Então, foi o exemplo que eu dei. Eu criei a nova profissão, youtubers. Descobri que eu posso ser uma youtuber. Aí, essa profissão foi criada. Aí entraram as primeiras pessoas a trabalhar com isso. E aí, quem estava chegando queria saber como é que fazia. E aí, precisava de alguém para ensinar. Então, além das youtubers, a gente tinha quem ensinava, quem queria ser youtuber. E aí, as pessoas que queriam ser youtuber, mas não sabia como fazer o vídeo. Aí precisava de alguém que ensinasse a fazer o vídeo. E depois, para editar o vídeo, precisava de um editor de vídeo. E aí, depois, para fazer o Instagram. Aí tem gente que dá curso de como fazer um Instagram fazer sucesso, ficar bonito, bombar na internet. Então, cada coisa que surge, cada profissão, cada nova tecnologia gera uma necessidade, que essa necessidade pode gerar novos empregos. Vamos continuar. Para supri-las, surgem novos profissionais. Ok. Prova disso é que em todas as listas de profissões do futuro divulgadas nos últimos anos estão as atividades como as de analista de mídias sociais, foi o que eu falei, quem ensina as pessoas que querem trabalhar com Facebook, Instagram, YouTube, desenvolvedor de apps, ou seja, uma nova profissão que foi criada também foi aquelas pessoas que fazem os aplicativos, entre outras. A era digital traz também novas maneiras de estruturar e desenvolver o trabalho, que abarcam não só as novas profissões, mas também redefinem a maneira como as outras, as que já existiam, funcionam. Então, foi o que eu já tinha dito anteriormente. Ela não só cria novas profissões, mas ela também muda como as profissões que já existiam funcionam. Por exemplo, os professores que antigamente dariam só aula presencial, só aula dentro de sala de aula, agora podem fazer isso e tirar dúvidas pelo Instagram, ou podem dar aula e fazer grupo de estudo no Facebook, pode dar aula no Skype, tem muitas outras opções. Eu quero aqui agora que vocês, um minutinho só, abram comigo na página 69 agora. E a gente vai falar de alguns tipos de trabalho novas formas de trabalhar possibilitadas pela era digital. Então vamos lá. Home office. Home office está muito presente, principalmente hoje em dia. Em época de pandemia, a maioria dos profissionais que podem trabalhar em casa estão trabalhando em casa. E esse ato de trabalhar em casa a gente chama de home office. Home, casa, office, escritório. Então é de fazer a sua casa o seu escritório. Vamos ler o texto? Trabalhar de casa não é necessariamente algo que surgiu com a era digital, mas essa modalidade tem crescido muito nos últimos anos. E isso só foi possível por causa da internet. Jornalistas, desenvolvedores de softwares, pesquisadores, entre outros profissionais, hoje podem trabalhar sem terem a necessidade de bater ponto em uma empresa. Trabalho remoto. Trabalho remoto, esse remoto, você já viu essa palavra em outro lugar? De controle remoto. Então, vamos ver como é que isso se aplica nesse caso? Sob a mesma lógica do home office, muitas empresas têm conseguido visualizar melhor o trabalho das equipes formadas por profissionais espalhados em diferentes locais. Então, uma empresa tem profissionais no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina. Ela não necessariamente precisa de ter todo mundo naquele mesmo lugar. Remoto quer dizer à distância. Controle remoto quer dizer que você controla à distância. Você controla a sua televisão de uma distância. Então, é a mesma lógica aqui. As ferramentas digitais são fundamentais e ajudam, por exemplo, a controlar o fluxo do trabalho.
e permitem aos gestores o acompanhamento com clareza de tudo que está sendo feito pelos profissionais, sem precisar estar junto a eles. Então, isso abre uma possibilidade para as empresas contratarem gente que está em outro estado, por exemplo, em outro país, de repente. A maneira de atuação de seus profissionais faz toda a diferença na produtividade e organização do trabalho, e isso influencia diretamente no sucesso dessas equipes. Próxima página, página 70. Trabalho coletivo. Cada vez mais, médicos, por exemplo, têm realizado procedimentos complexos, como cirurgias, com a participação de colegas que não estão na mesma sala naquele momento, graças às ferramentas de videoconferência via web. Hoje, até mesmo robôs desenvolvidos especificamente para a realização de procedimentos cirúrgicos podem ser operados à distância com a supervisão de uma equipe no local. Então, o trabalho coletivo pressupõe que vai ter alguém lá no trabalho e ele pode ter a ajuda de outras pessoas ou outras ferramentas que estão à distância. Então, a gente viu, 3 modalidades que flexibilizam, que dão uma maior liberdade para o profissional não precisar estar todo dia naquele mesmo lugar, poder trabalhar com mais tempo, com mais calma, poder viajar a trabalho, e isso facilita muito, não é mesmo? Cada dia que a tecnologia for avançando, essa tendência de flexibilizar, de aumentar a liberdade dos profissionais e das empresas vai também aumentando. Skype como ferramenta de trabalho. Skype é um software que permite, é um programa de computador, que permite a comunicação entre pessoas de todo o mundo. Através do Skype é possível realizar chamadas de vídeo e de voz, enviar mensagens através do chat, bem como compartilhar arquivos. O melhor de tudo, o uso para estas funções é totalmente gratuito, você não paga nada. Além disso, o Skype pode ser usado no computador, celular, tablet ou mesmo em uma TV. E como o mercado de trabalho está cada vez mais tecnológico, empresas utilizam o Skype como forma de comunicação. Pode-se fazer uma reunião com várias pessoas, estando cada uma em um lugar diferente. Então, o Skype é uma ferramenta importantíssima. É claro que não é a única, né? Hoje em dia a gente tem o Zoom, tem várias outras que a gente consegue fazer uma função bem parecida com a do Skype, mas ele ainda assim é um dos mais conhecidos e mais utilizados. Na página 71, a gente tem um código aqui, A gente tem um código e uma mensagem enigma. Vocês vão olhar o código aqui e decifrar a mensagem, as palavras que estão aqui embaixo, ok? Essa é a atividade de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijo e muita saudade. Tchau, tchau.